DDG Cash, empreendedorismo e investimentos, um oferecimento da BP Investimentos, a nossa assessoria. Fala gamers, chegamos aqui ao nosso DDG Cash 3 com Joel Gomes, ele é investidor, 32 anos, pai, e hoje ele vai contar um pouquinho sobre a história dele com o mercado financeiro, a história dele com o empreendedorismo e um pouquinho sobre Joel, investidor. Então pronto, pessoal, boa tarde aí pra todo mundo, espero que vocês curtam muito aqui nosso bate-papo aqui, eu e Nicolau. Que bom. Então vou começar aí falando um pouco sobre minha vida, tá? Meu nome é Joel Gomes, eu tenho 32 anos e minha primeira profissão foi comerciante. Então eu quis trazer um pouco dessa minha profissão para o mundo de investimentos e eu acho que esse cruzamento de empreendedorismo com investidor casa muito bem. Massa, Joel. Mas me conta um pouco mais, quem era Joel antes do mercado financeiro e como ele chegou até o mercado financeiro? Pronto, vamos lá. Eu acho que eu montei aqui uma ordenzinha cronológica para a gente tentar entender um pouco. Lá no ano de 2003, eu comecei a usar um simulador da bolsa do Folha de São Paulo chamado Folha em Ação. Eu não sei nem se ainda existe ou não até hoje. E ele tinha um rankingzinho que você ia lá e você ia aplicando nesse simulador e ele ranqueava os melhores aí que sabiam comprar ação. Eu não tinha conhecimento nenhum de nada, acabei chegando lá e fiquei em terceiro lugar do Norte e Nordeste, totalmente à toa, tá, gente? Sem nenhum conhecimento. Mas quando eu vi, eu falei, pô, gostei desse tema, vou me aprofundar. Aí quando foi em 2005, que eu fiz 18 anos, aí eu fui abrir a conta de uma corretora chamada Souza Barros, que também não existe mais hoje. Nisso eu fiquei aplicando ali, mas sem conhecimento, errando muito, botava dinheiro, dava errado, botava de novo, dava um pouquinho certo, depois dava errado, sem ter nenhum conhecimento, porque nesse tempo, em 2005, não tem a facilidade que vocês têm hoje, de encontrar material de qualidade na internet. A gente não tinha nada, era um deserto aí pra gente percorrer. Aí eu segui isso, fui indo, pra gente ter uma ideia, em 2005, acho que a XP não tinha nem sido fundada ainda, e ela nasceu com essa ideia de investimento, de ensinar as pessoas a investirem. Aí quando foi em 2008, eu virei agente autônomo de investimento, foi aí sim que eu consegui me aprofundar muito mais nesse tema. Aí fui avançando, quando em 2010 eu desisti de ser agente autônomo e parti para ser investidor profissional e tenho aí 9 anos me dedicando exclusivamente a isso. Legal, a gente fala que o melhor aprendizado é quando a gente erra, né? Com certeza. E ainda tinha uma vantagem na época que eu era agente autônomo, eu aprendia tanto com meus erros como dos clientes, né? Como eu assessorava alguns clientes, eu acabava aprendendo muito com o que eles erravam e a gente vai ajustando isso, fazendo aquela sintonia fina para conseguir melhorar a nossa rentabilidade. Mas hoje em dia a gente já vê uma dificuldade imensa de convencer o brasileiro a investir. Mas, curiosamente, quando a XP começou, isso era menor, era mais difícil ainda. Não, era inviável. A gente ligava para um cliente, chamando ele para investir, chamando para ele vir em um curso da época, eles batiam o telefone na cara, porque o medo era muito grande. E se a gente vê até hoje, isso ainda é presente, porque um dos maiores fundos do Brasil é o Hiperfundo Bradesco. Hoje temos uma Selic a 6% ao ano, e o Hiperfundo Bradesco cobra de taxa de administração, eu não sei se é 3,5% ou 4% ao ano. Ou seja, as pessoas, para ter uma segurança de estar dentro do Bradesco, elas abrem mão de boa parte de sua rentabilidade. E isso, se a gente parar para olhar ao longo de 20, 30 anos, essa vai ser a grande diferença de quem vai atingir sua independência financeira ou não. Exatamente. Ainda é uma guerra para tirar os brasileiros do banco e começar a investir da maneira correta, né? Exatamente, é porque eu sinto muita preguiça, gente. Vocês têm que aprender o seguinte, que Joel começou lá em 2003, mas teve um Luiz Alves, Luiz Bassi, pessoas como esses caras que começaram lá em 1970, quando não existia internet. Eles tinham que pagar para tirar xerox, iam na própria B3 buscar informação. Então hoje vocês têm tudo na mão de vocês, tem esse podcast aqui que vocês podem aprender. Sai daqui, procura coisa na internet. Hoje temos, sei lá, dezenas de casas de research aí com produtos de qualidade adequados. Tem que pensar sempre qual é o seu perfil para buscar algo parecido com isso. Mas temos muita coisa aí para buscar e Hoje é fácil, pô, tá na mão de vocês, aí só depende de querer. Temos o maior professor de estudo geral, que é o Google, né? Exatamente. As pessoas ainda, às vezes, ficam preguiçosas de simplesmente botar o nome de tal ação para pesquisar sobre ela. Para pesquisar, a gente vai entender e hoje tá no Brasil, as empresas da Bolsa estão no Brasil inteiro aí, você vai, Lojas Renner, deve ter 400 unidades no Brasil, eu não sei. Casas Bahia tem 1.000. Exato. Magazine Luiza tem 600. Lembrando, aqui não é indicação, só tô comentando que tem. Isso tá tudo perto de você. Você pode ir lá, alugou um carro na Localiza, gostou. Pô, deixa eu olhar aqui essa Localiza. Então hoje
o brasileiro tem que aprender que a bolsa é a vida dele. Exato. Entendi. Às vezes eu vejo a pessoa com inveja de quanto aquela empresa tá ganhando, mas ela mal sabe que pode ser sócio daquela empresa e ganhar junto. A piada que mais funciona pra isso é aquela questão do banco, né? Meu Deus, esse banco rouba demais. Então você vai conseguir roubar junto com ele, se você pensa assim, né? Exatamente. Mas já você comentou com a gente que deixou de ser agente autônomo em 2008 e em 2010 você começou a ser empreendedor. Ou você começou a ser investidor profissional mesmo. Como foi essa sua transição de realmente empreender, de ganhar dinheiro e manter a disciplina nos seus aportes para conseguir ser um investidor profissional? Vamos lá. Isso começa um pouco antes, tá? Meu pai tinha um comércio e eu sempre ajudei meu pai dentro desse comércio desde ali que eu tinha 6, 7 anos de idade e sempre fui muito ativo a isso. E a bolsa, se você trouxer esse conhecimento, o que é que o comerciante faz? O comerciante compra barato para vender caro. Ele só faz isso. Ele compra quando ninguém quer, para quando as pessoas tiverem vontade de comprar, você poder oferecer. Fazendo isso, o que é que eu fiz? Eu tento comprar ações no período que ninguém quer para vender a essas pessoas quando elas estiverem desejando. Eu sei que é muito fácil falar isso, mas só que é muito difícil você fazer, porque a bolsa tá aí para testar nossas convicções, né? A gente passou um período aí, tanto lá em 2000 e na crise de 2008, como nesse último governo Dilma, que a bolsa estava aí para testar a nossa convicção. Tinham ações que estavam abaixo do que elas tinham em caixa. Elas valiam menos do que o que tinha em caixa. Então você pensa, meu Deus, será que eu não estou sendo enganado aí? Esse balanço tem alguma coisa errada? Mas, gente, o balanço, com exceção das empresas lá de Eike Batistas, que tinham balanços fraudulentos, o balanço do Brasil não tem um histórico de ter problemas. Então você analisou aquele balanço, você viu que aquela empresa tinha valor, então vai. Então eu trouxe essa minha mente comercial para um pouco desse investimento e mantendo sempre a disciplina nos aportes. Porque muita gente pergunta, quanto a gente precisa começar? Eu acho que a pergunta que todo mundo que trabalha em investimento mais ouve é quanto eu preciso ter para começar? Exatamente. E tem milhares de estudos e a pessoa mesmo pode fazer sua planilha no Excel e mostrar. Se você botar 200, 300 reais por mês ao longo dos anos, você consegue fazer muita coisa. Então eu estipulei um valor que eu pudesse ter recorrentemente todos os meses na minha vida. E falei, todo mês eu vou comprar isso em ação. Então não importava, pra mim não fazia a menor diferença se caía ou se subia. Exato. Eu pegava aquele dia que eu ia aplicar e escolhia uma ação e comprava. Aí depois de um tempo, no outro mês, o que é que eu fazia? O que foi que aconteceu? A ação podia ter subido, podia ter caído, mas eu tentava analisar naquele meio ali qual era mais interessante. Aí o que foi que acabou acontecendo com a minha carteira ao longo desses anos? Hoje eu fujo do padrão que muita gente aprende, muito curso que você fizer vai querer ensinar, que você deve ter 8, 10 ações para você conseguir acompanhar bem de perto. Peraí, galera, se preparem, sentem. Já, quantas ações você tem na sua carteira? Em um universo aí de 400 ações, mais ou menos, que temos na bolsa, sendo que de liquidez aceitável deve ter abaixo de 200, eu tenho 120 papéis diferentes, porque eu nunca me prendi a convenção nenhuma. O que tá barato naquele mês, eu vou lá e compro. Eu busco entender o que é que a empresa faz, tudo aquilo. Mas, gente, vocês têm que entender, nós temos que reconhecer nossa insignificância. Nós temos que saber assim, meu Deus, eu não consigo estudar tanto. Então, o que é que adianta você estar achando que está por dentro de 6, 7 empresas? Você espalha para todo lado. Uma que der certo, eu tenho muitas dessas 120 que já multiplicaram mais do que 10 vezes. Caramba. Então, uma que dá certo, paga as outras que acabaram dando errado. E isso é um método muito simples, mas por que eu consegui fazer isso? Porque eu fugi daquilo. Não, eu tô aqui com 100 mil reais. Que ação comprar com 100 mil reais? Não, muito mais inteligente é você. Eu tenho 100 mil reais, o que é que eu faço? Joel considera mais inteligente, tá? Eu boto esse dinheiro na renda fixa, que eu já vi até que vocês têm um videozinho explicando como é que funciona a marcação a mercado e tal, mas eu esqueço um pouco marcação a mercado, não me preocupo tanto com isso. Boto 100 mil reais na renda fixa e vou ali todo mês tirar 5 mil reais para comprar ação. Então eu vou pegar um ciclo aí de 20 meses. Acho que é um ponto interessante a analisar, porque quando a gente fala em renda fixa, a pessoa entra na bolsa agora, ela fala, não, eu sou o cara, eu vou comprar tudo de renda variável. E esquece que renda fixa também é oportunidade. Exatamente, é oportunidade e outra coisa, você consegue fazer uma reserva de valor
para você não ser expulso da bolsa. Porque eu conheço, quando você comentar para seu amigo que você está pensando em aplicar em ações, ou comentar para seu pai vai falar, não sei quem quebrou, eu quebrei, eu entrei com tudo, eu peguei meu FGTS, botei tudo em Petrobras e deu errado, botei em Vale e deu errado. As pessoas só conhecem esses dois papéis, né? Ou é Petrobras ou Vale, ou não existe mais bolsa. E quando você consegue, mês a mês, ir aplicando, você consegue muito melhor pegar as curvas do mercado que sobem e descem e cria um conforto e segurança para você continuar. Porque eu tenho um exemplo de uma ação que eu comprei, que ela era muito barata, R$12. Eu fui lá, comprei a 12. Mas comprei aquele meu valor que eu compro todo mês, né? Quando foi no outro mês, ela ficou mais barata ainda, ela foi para 9. Aí eu fui e comprei de novo. No outro mês, mais barata ainda, foi para 6. Isso os investidores já se roendo de... Se eu tivesse botado meu dinheiro de vez a 12, eu tava lascado. Aí ela foi depois, ela teve a coragem de bater R$3. Eu vim comprando 12, 9, 6 e R$3. Depois eu vou mostrar pro pessoal aqui que é... Todo mundo que eu conto essa história, o pessoal duvida se chegou realmente a 3. A ação é até BRAP 4, quem quiser olhar, Bradespa, que é uma holding, que ela o objetivo social dela é ser dona da Vale. Aí ela bateu R$3, eu comprei de novo. Depois ela fez assim, ó, praticamente um estalo, a gente nem percebe, foi para R$30. Então me mostrou que eu estava certo quando eu vi que estava barata a 12. Mas se eu tivesse entrado com tudo a 12, na hora que ela bateu 6, é por pelo isso que você aprende, dá o stop, não sei o que lá, isso pra mim não faz parte do vocabulário de Joel. Pra mim... Esse mindset que é mais importante, né? Porque quando a gente começa a investir em ação, e a ação tá subindo, minha análise tá perfeita, a ação tá subindo e você não percebe que você surfou numa onda de alta do mercado. Que é o que veio acontecendo aí desde o governo Temer, quando pegou agora o governo Bolsonaro, o mundo todo aí tá em quantitative, todo mundo dinheiro fácil, dinheiro no mole, e a bolsa sobe, entre aspas, sem motivo. E o que muita gente fala e que não deixa de ser uma verdade é: bolsa é o macroeconômico do país e do mundo, mas também é o lucro da ação. Então, se você comprou boas ações, soube o momento de comprar e continuou com o aporte, exatamente, não tem como você estar errado. A filosofia de investidor famoso que eu mais me identifico no Brasil é de Luiz Bassi. O que é que ele é? Um advogado, gente como a gente, uma pessoa normal, mas só que ele veio comprando sempre e sem se preocupar em fazer negócios pontuais. Ele nunca ligou para contar para um amigo, velho, eu comprei tal coisa e subiu 10%. Porque quem se prende a isso, comprei, subiu, comprou, desceu, não vai para lugar nenhum. Ele foi se tornando um sócio de bons negócios e isso aí levou ele para a fortuna. E quem quiser pesquisar lá, Luiz Bassi. Ele é o maior investidor pessoa física do Banco do Brasil e tem alguns bilhões em patrimônio e nem por isso se desvirtuou. Exatamente. E aí quando a gente pensa em Joel, investidor, como é que você se define como investidor? Primeiro, a gente já entendeu que seu perfil é agressivo e que você gosta dessa diversificação. Mas diga aí, quais são os principais fatores que você analisa na empresa antes de você comprar ela? Primeiramente, eu acho que uma frase que pode me definir é: tem bolsa de valores todo dia, desde 1800 e pouco. No Brasil acho que é bem mais recente, mas tem. Então, vai ter bolsa todo dia, não precisa de desespero. O que você não comprou hoje, você pode comprar amanhã, pode comprar para o mês. Não precisa andar na frente dos bois, não precisa de agonia, entendeu? Isso é o primeiro. E o que é que eu uso para analisar o que é que eu devo comprar? É até uma frase meio clichê, mas eu amo negócios perenes. Não importa o que acontecer, eu vi algum material de vocês falando lá sobre o papel higiênico, da Suzana, que não ia de jeito nenhum, tem aquela demanda inelástica. Pronto, é um fator que eu gosto. Um fator que eu gosto é uma empresa que tem, apesar de eu não gostar de ter propriedade na pessoa física, mas eu gosto de empresas que têm propriedades no balanço que estão ali esquecidas. Tá falando de novo da mesma Suzana. A própria Suzana tem isso. Mas eu lembrei lembrando, apesar de ter 120 ações, é uma ação que eu não tenho. Mas a Springs lá tinha um terreno em Fortaleza, tinha algumas propriedades nos Estados Unidos que estão sendo vendidas, mais do que o que a empresa tinha. A famosa Petrobras aí, que tem os poços, e agora ela tá fazendo esse desinvestimento aí.
abrindo mão de um monte de empresa que na mão dela era deficitária, ela está vendendo no mercado e fazendo caixa com aquilo. Então eu gosto muito de negócios que tem algo no balanço ali esquecido, mas para quem está começando, analisar balanço não é uma coisa tão simples, porque eu me confundo, os super analistas se confundem, imagine uma pessoa que está começando. Então eu acho que você está começando, esqueça essa coisa de comprar aquilo que mais subiu, que o investidor, pessoa física, adora fazer. O que foi que mais subiu nos últimos 30 dias? Ele viveu a vida toda no banco assim, correndo atrás do rabo. Ele acha que o lucro passado vai ser o mesmo lucro do futuro. Se você tiver que escolher um método mais fácil do que comprar o que mais subiu no mês anterior, então inverta isso e compre o que mais caiu no mês anterior. Você vai ter muito mais chance de fazer sucesso. Entendeu? Você vai poder perder você vai acabar perdendo as grandes porradas aí, que são empresas que quem tá há mais tempo na bolsa já viu que acontece e não se segura com o passar do tempo. Quem quiser analisar uma história assim, você pode buscar lá os maiores rentabilidades de 2008, que a gente vai achar empresas como Plascar, que eram empresas que se criava, que ela ia começar a fazer a peça de plástico de tal carro. Tem uma história engraçada, quando no Brasil só tinha Fusca, pegaram uma metalúrgica lá do interior do Rio Grande do Sul e falou: a partir de hoje, todo o para-choque do Fusca vai ser por dessa empresa aqui. Botou a empresa na bolsa, a empresa passou a valer milhões, hoje a gente está vendo isso muito forte nesses bancos digitais aí que parecem que eles vão dominar o mundo. Mas será que... Vamos com calma. Será que realmente o Itaú não vai conseguir se renovar frente a esses bancos? A gente vê empresa de varejo hoje valendo 53 bilhões. A Magazine Luiza hoje vale 53 bilhões. O que será realmente que só ela tem que Exatamente. não é replicável? É uma empresa que, na minha visão, não tem aquele diferencial, aquele patrimônio próprio, porque hoje, tá bom, se a gente for olhar os múltiplos da Magazine Luiza, múltiplos, joga lá no Google depois, entendeu? Para vocês pegarem o que são múltiplos, que são a relação do preço sobre o lucro, o EBITDA sobre o preço, tudo isso ali. Você vai ver que hoje a Magazine Luiza, em termos de múltiplo, é mais caro que a Amazon. Aí falou: ah não, mas só que no Brasil a Magazine Luiza é dona somente de 2% do share de venda de eletrônicos. Já a Amazon domina os Estados Unidos. Aí a gente fala isso. Quando você vai olhar, não. A Amazon tem 5% do varejo nos Estados Unidos e a Amazon tem produtos pertencentes a ela, como o próprio Kindle, como o de vídeo dele, de stream de vídeo. Então fica um pouco diferente essa questão. Então tem que olhar com muito cuidado. Então minha dica é essa: olhe mais o que caiu do que o que subiu demais. Exatamente, até porque quando a gente fala, você fala muito, tipo, não comprar o que já subiu demais. Porque, digamos que você monte uma carteira só com grandes empresas, você vai lá e compra só Petrobras, Vale, Itaú. Mas será que essa sua carteira, o risco-retorno, tá interessante? Porque imagine uma empresa como Itaú se replicando 10, 20 vezes. Isso, e outro fator também que você falou, margem de segurança, é um nome que a gente deve sempre se atentar. Como essa empresa está precificada, às vezes a gente vê empresas que estão precificadas à perfeição. Se algo ali, uma vírgula, não acontecer, como os analistas estão projetando no seu DCF ali, também joga lá DCF, que é o fluxo de caixa descontado, as pessoas vão lá e perpetuam um crescimento de uma empresa que veio crescendo muito bem. Mas será que ela vai conseguir fazer isso? E se ela não cumprir, vai ser uma decepção muito grande para o mercado. Exatamente. Então tenha cuidado sempre em comprar essa ação da moda, que nos últimos 100 e poucos anos a ação da moda não deu muito mais vezes mais errado do que certo. Aí todo mundo vai replicar: pô, a Amazon deu certo. Sim, mas para a Amazon ter dado certo, o Yahoo deu errado e milhares... Não foi só a Amazon que apareceu, não já deu foi, certo entendeu? primeiro. Várias empresas que foram consideradas disruptivas aí o máximo, não conseguiram entregar aquilo que prometeram. Exatamente. Vamos ali pro Banco Inter, vamos analisar com calma, né? Porque agora tá na modinha, né, o Banco Inter, entendeu? Tá na moda. Gente, vamos com calma, eu sempre brinco. Se fosse fácil fazer alguma coisa, quem é que ia estar fazendo? O Itaú ou o Bradesco, e não você em casa. Não acho que achou a fórmula do sucesso. Porque o Itaú e o Bradesco é bem mais inteligente que a gente. Muito mais. E eles sempre buscam o quê? Estar na segurança. Exatamente. Mas, Joel, falar dos acertos é interessante.
mas eu acho que é muito bom trazer esse conteúdo para os nossos gamers, que é falar, assim, da parte ruim. O que é que você considera para sair de uma ação? Seja no lucro também, ou seja no prejuízo. Vou contar então, você falou, falar dos ganhos é fácil, eu contei aqui de Bradespa, que foi uma porrada interessante. Vou contar de uma que quase todo mundo que estava no mercado naquela época sofreu, que foi a OGX lá de Ike Batista, tá? OGX foi lançada na bolsa num preço de R$1.000 no IPO, cada ação dela. E a aplicação mínima, eu não lembro, era coisa de 1 milhão de reais. O IPO lá, que é a oferta pública, né? Como ela abre seu capital na bolsa e disponibiliza para os investidores. Eu não lembro muito bem das regras, eu sei que era uma coisa que não era... que era inviável. Só explicando para os gamers, para vocês que não ainda se familiarizam com os termos do mercado financeiro, IPO é quando a empresa abre seu capital na bolsa. Todas as palavrinhas aqui que eu tô falando, que eu sei que muita gente não vai conhecer, eu tô falando para vocês falarem, pô, que palavra é essa? Bota lá no meio, na velocidade, dá o pause, vai pro Google, que a gente já falou que o Google tem explicação de tudo. Exatamente. Entendeu? E outra coisa, eu já vou aqui no meio da conversa, já que aí é só quem ouviu tudo que vai acompanhar. Eu tô lá no Twitter, Joel B, que é a letra B de bola Gomes, Joel B Gomes. Pode ir lá me mandar DM, minha DM é aberta pra qualquer pessoa. Vai estar na descrição aqui também. Então, arrasta pra cima, arrasta pra cima, entendeu? É só botar o nomezinho dele lá no Twitter. Joel Garanto Gomes, que vai ter lá. muito conteúdo lá. Eu tô lá pra bater papo e tal, que a gente tá aqui pra conversar e fique sabendo, mesmo que você não saiba muita coisa, você tem coisa pra me acrescentar também. Então eu busco sempre conversar, pra gente trocar uma ideia e chegar lá. Aí eu tava contando sobre a OGX. A OGX abriu capital basicamente foi só para estrangeiros, entendeu? Nessa abertura de capital, a ação não parava de subir. Ela fez um split. O que é split? Quando você divide as ações para ficar mais acessível para a pessoa comprar. Que muita gente que está iniciando acha, não, a ação ficou mais barata. Não, ela divide a quantidade de ações e reduz o preço, não sai do lugar. Aí ela fez o split ali, foi lá para faixa de uns R$15. Eu tô aqui só os valores que vem aqui em mente, né? R$15, ela esticou ali até R$23 e era louco quem não tinha o GX. Tipo assim, todo mundo achava, meu Deus, você vai ficar fora da próxima grande porrada do Brasil, que Ike Batista chegou ao 7º homem mais rico do mundo e não parava de subir, aquela febre só se falar de OGX. Se fosse aqui em 2000 pô, não lembro o ano, mas 2009, 2010 foi por aí, a gente já tá falando aqui só de OGX, como hoje fala de Banco Inter também. A gente já tá aqui falando de OGX. Aí de 23, ela começou a cair. Quando bateu R$2, eu falei, não existe, isso aqui tá muito barato. E aí o Batista garantiu. Eu compro todas as ações de volta a 4. Falei, pô, uma oportunidade aqui de dinheiro na mesa, dinheiro de graça, vou comprar. Fui lá, botei bastante dinheiro pra mim na época, em OGX. E, sei lá, depois eu saí a 5 centavos, a 10 centavos, entendeu? Então é isso que... Eu peguei aquele dinheiro que era de graça, a ação tava R$2, ela tinha no balanço uns R$8 só em petróleo. E aí que o Batista falou, não, quem quiser me vender a 4 eu compro. Eu botei, ele acabou não cumprindo, ele foi preso. Depois se descobriu que os postos de petróleo eram fraudulentos, tudo pode dar mentira, errado. Entendeu? Exatamente. Então a gente tem que ter muito cuidado com esse conto da sereia. Exato. Mas mesmo que você botou muito dinheiro pra você naquela época, é interessante que a sua disciplina não te deixou você se expor ao risco da ruína, que é aquele risco de botar todo o seu dinheiro e com aquele projeto que você acredita demais, aquele projeto não dá certo e você perder todo o seu dinheiro só porque você confiou. Não existe. Eu nunca nem tinha ouvido essa expressão risco da ruína, mas eu gostei dela, viu? O que é que acontece esse risco da ruína? É muito bonitinho falar as frases de Warren Buffett, mas ele fala aquela frase. A regra número 1 é não perder dinheiro. E a regra número 2 é nunca esquecer dessa regra número 1. Isso, perder dinheiro a gente acaba perdendo, como ele também perde às vezes, entendeu? Mas nunca ficar fora do game, da mesa ali. Você não pode nunca cair da mesa. Se você vai sempre... Eu sempre vou repetir de novo. A gente tem que aceitar a nossa insignificância e a nossa ignorância. Exatamente. Você tem que saber que você não sabe de toda a verdade.
Então, apesar de ter documentos públicos dizendo que o cara ia comprar ação de volta a 4, ele acabou não Exatamente. cumprindo, foi preso e não deu em nada. Na verdade, aquele boxeador que ganha não é aquele que mais bate, é aquele que aguenta mais apanhar, né? Exatamente, o UFC Então- tá aí pra isso, eu adoro o UFC também aí. O Buffett, na verdade, é o rei disso, né? O rei da sobrevivência do mercado financeiro. E o Bassi aqui, que é aqui não, é nosso vizinho aqui brasileiro também. O guru brasileiro. Leia um pouco a história dele, eu acho que é uma história bem inspiradora aí pra todo mundo. E você vê que você pode fazer a mesma coisa, ele não fez, entre aspas, nada demais, ele simplesmente, como você gostou aí da frasezinha ali, ele pegou o mindset dele e manteve Exatamente. esse caminho. É que, na verdade, quando a gente fala que ele não vai perder mais dinheiro, digamos que você entrou no mercado financeiro agora e viu o OGX naquela época, hoje Banco Inter. Não sei se o Banco Inter realmente vai Não, também não disparar. sei, a gente nunca vai só tá saber. comentando sobre a modinha dele. A gente Exatamente. nunca vai conseguir dominar. Então, o que a gente tá falando pô, você... Tem muita gente que vê a modinha e entra porque aquilo que você falou. Pô, você vai perder a maior valorização do Brasil, você vai perder a Mas vai nova ter Magazine bolsa todo Luiza. dia, vai ter bolsa todo dia. Exatamente, então a pessoa ela fica nervosa e entra logo. Depois de uma perda dessa que você teve na OGX, você vai fazer isso de novo? De jeito nenhum, você vai pensar 3, 4 vezes. E eu perdi muitas vezes, outras vezes também, pô. A gente sempre vai perder, mas eu quero que vocês ouçam minha história, aprendam com meus erros e não percam tantas vezes. Exatamente. Entendeu? Vai perder uma vez ou outra, mas quando você picotou ali, você vai perder menos. Por isso, sempre se diversificar a setores diferentes, a classes diferentes. A histórias diferentes. A história diferente. Momentos perfeito. de vida diferentes, Aham. entendeu? Vocês falaram de Suzano ali, temos Klabin também de papel, que tá aí há 130 anos de companhia aberta. Então, velho, será que eles não fazem uma coisa bem perene? Temos empresas de saneamento, empresas elétricas, tem de tudo aí. Exatamente. Velho, a internet tá aí pra vocês dominarem, tem os meninos aqui que dão curso e tal, vai aprendendo isso aí. Exato. E também é interessante a gente fazer diversificação, porque no Brasil, o Brasil é um país emergente, e se a gente comparar com os Estados Unidos, é muito interessante que você mantenha-se fixado a uma economia tão forte quanto a deles e diversificando um pouquinho em dólar também, né? Você tem isso na sua carteira? Você acredita nessa diversificação? Como eu disse, eu gosto do ciclo daquilo que eu vejo barato no período. Então, quando o dólar vai ali, todo mundo faz aquela previsão que o dólar vai para 5, eu acabo reduzindo a exposição exportadora. Aí quando o dólar dá essa amassada aqui, volta para os 3 e pouco e tal, eu me animo de novo em ter exposição lá. Perfeito. Entendeu? Então, eu sempre procuro não vender a ação. Eu gosto de comprar em um bom momento e esperar ela... Mas você tem algum fator assim que você, digamos, você já está acostumado com nessa coisa do Wake, né? De não acreditar no que todo Na presidente perfeição, fala, na na perfeição. Alguma empresa você já saiu, digamos, uma Cielo da vida, algo assim? Rapaz, já saí de algumas empresas. Cielo, por sinal, é uma daquelas que eu não tinha quando era precificada à perfeição. Quando ela começou a sofrer, eu comprei ali na faixa dos R$15. Acabei ficando e acabei perdendo muito, que hoje ela tá 8 e pouco, né? Entendeu? Então é um caso até que deu errado da minha aplicação. Mas só que, pera, deu errado ali quando eu entrei, quando já tava ali nos 15, mas ela chegou a bater muito mais, porque todo mundo precificou aquela perfeição. Se ela vai dominar o mundo. Exatamente. Quando ela não dominou, veio a frustração e voltou tudo. A ação deu pra trás. Mas o que é que... Uma ação que tá em minha carteira que eu costumo começar a pensar sair. Se eu tiver com alguma oportunidade que eu encare como interessante, e às vezes a gente não tem dinheiro, né? O dinheiro não é infinito. Então eu acabo saindo um pouco daquilo que eu acho que tá um pouco caro, entendeu? Pra entrar em outra oportunidade mais interessante. Pra entrar em outra oportunidade que eu encare naquele momento ali mais interessante. Mas ou então quando muda o fundamento de verdade. Cielo era um caso, mas só que hoje é fácil falar de Cielo, né? Hoje é fácil depois que deu errado, mas eu queria falar mas disso ela lá dominava atrás. antes. Dominava, entendeu? Exato. E ainda tem acionistas aí de peso que podem ainda mudar a história da empresa, né? Um caixa absurdo. Exato. E é legal exemplificar também para o nosso público, ele gosta de entender para conseguir aplicar na carteira dele. Você tem 120 ativos, mas como funciona o peso que você distribui? Não olho. Não, olha. Não acompanho. Se você me perguntar, pô, Joel, você ganha quanto por mês? Você ganhou quanto nos últimos 12 meses? Quanto você ganhou nos últimos 5 anos? Eu não acompanho. Mas você gosta de distribuir o mesmo valor para todas as ações? Algumas você compra Não, mais, algumas eu compro mais, mas eu gosto de ter aquela faixa mínima mensal de comprar, que obrigatoriamente eu vou comprar.
quando eu vejo que uma ação oferece uma relação risco-retorno muito maior, eu acabo tentando botar um pouco mais. Se é uma empresa com a história um pouco mais rasa, que eu não consegui aprofundar muito, eu boto um pouco menos. Eu vou tentando fazer aquilo ali para dar, mas só que eu não sou dono da verdade. Fundo imobiliário lá em 2016 ficou muito barato, muito barato. Aí eu fui lá, comprei fundo imobiliário. Aí fica com aquele aluguelzinho ali interessante e tal. Hoje eu compraria fundo imobiliário, acho muito difícil, eu acho que a relação risco-retorno de hoje não é mais tão interessante, entendeu? Eu gosto de comprar com margem de segurança. Uhum. Algo você vê realmente que esteja bem barato, né? É isso, porque só assim a gente vai começando a criar uma carteira que ela se autoalimenta. Exato. Ela se autoalimenta todo mês você vai tendo aquela renda ali natural dela para você comprar mais coisa. E aí sim você vai conseguir atingir essa independência financeira, que é o que todo mundo aqui tá buscando, né? Mas a gente sempre fala também sobre... Acho que depende muito do momento de vida, né? Você acredita que esteja no momento de... Já passou muito pelo momento de acumulação, tá no momento agora de rentabilização do seu patrimônio. É, porque todo mundo tem que focar em produzir capital, né? Você Exatamente. produziu capital, comprou, depois esse capital fica se autoalimentando. E agora eu tô com a bebezinha já tô mais suave aí na Exato. corrida. E já, peraí, hoje, galera, ele chegou um pouquinho atrasado aqui para nosso podcast. Mas conte aí por que chegou atrasado. Ah, por sinal, é uma coisa que eu ensino pra todo mundo. A gente tem que ter disciplina com horário. Eu sou muito chato com horário. Hoje eu agendei com os meninos, acabei chegando 45 minutos atrasado. Mas foi porque eu tava fazendo o RG da minha bebê e lá no Poupa Tempo acabou atrasando bastante. Porque ela tem 13 meses e meio e já tá abrindo a conta já pra começar a comprar a primeira ação. Porque quando ela chegar em 18 anos, ela já vai ter 18 anos. Imagina esse de juros compostos acumulado, né? É muito mais fácil, porque o dia de começar é sempre hoje. é sempre hoje. Ah, eu tenho 40 anos, posso começar? Ainda pode. Eu tenho 60, posso começar? Ainda posso. A diferença é que você vai ter que botar esse balanço. A gente tava brincando hoje, quando a gente tava no caminho pra cá, vindo no carro, que uma amiga de Letícia ia comprar umas ações e ia começar a aportar com pouco, acho que era 100, 200 reais. A gente fala, manda ela depositar, porque esse pra mim é o vício do bem. Aquele que, o importante é você comprar. Quando você já tem uns 6 meses, um ano comprando, aquela disciplina vai se tornando algo bacana que você vai gostando de estar aportando. E não importa o que acontecer, eu não sei se daqui a 6 meses a bolsa vai ter subido ou caído. Não sei. Ninguém sabe. Hoje a bolsa está em 102 mil pontos. Ela pode estar em 30 mil, pode estar em 60, pode estar em 90, pode estar em 150, pode estar em 200. Eu não sei, nem você sabe. Mas se você aportar todos os meses, da mesma forma que a gente faz um monte de coisa, a gente esquece esse negócio de estar em prestação de carro, prestação de apartamento, prestação de comprar roupa. Esquece isso. Foca nessa acumulação do patrimônio, sem estar buscando melhor horário, que daqui a 15 anos você não vai precisar mais se preocupar com isso. Você vai poder almoçar, jantar onde você quiser, que isso já não vai fazer diferença nenhuma no seu bolo. Uhum. E fugindo um pouquinho do mercado financeiro, o Joel, pelo que você me contou, você é um investidor como pessoa, fora o mercado financeiro. No que mais você gosta de investir? Olha, eu tenho algumas coisas que meu pai deixou, que são alguns imóveis que dá um trabalho da zorra de tomar conta. Por isso que o fundo imobiliário é tão legal. Que você vai ter uma gestão profissional, você vai pagar um pouquinho de taxa de administração, vai ter aquela gestão profissional e não vai correr tanto risco de vacância, tudo aí, que você consegue minar. Mas só que eu vou buscando rentabilizar esses meus investimentos por fora, porque aqui o mundo é bem melhor. No mercado financeiro é uma coisa muito mais segura, muito mais tranquila, muito menos trabalhosa. Então é o que eu indico para todo mundo, gente, foca no mercado financeiro, aprende e faz todo mês, que você vai ter sucesso. Exato. E é um erro do brasileiro, mas eu acho que os fundos imobiliários são muito bacanas nesse sentido, que eles acham que um boom imobiliário que aconteceu alguns anos atrás vai se perpetuar, vai ser perpétuo. Mas se a gente fosse falar de boom imobiliário, que a pessoa comprou um apartamento, ele passou a valer 3, 4 vezes mais, então se você for ver o que aconteceu na bolsa em 1960, 1970, 80, 90, 2000 e inclusive de 2016 para cá, qualquer um desses períodos a bolsa se multiplicou mais do que 4 vezes. Sendo que teve alguns governos aí do passado que a bolsa se multiplicou por 20 em 4 anos. Então, se você for contar com boom imobiliário, então muito mais vezes teve boom no mercado financeiro. Mas só que antes era muito mais difícil de ter acesso. Hoje em dia é possível.
Hoje em dia é possível ter acesso. Exatamente. A gente vê uma crescente de investidores absurdo, até porque a queda da taxa de juros vem tirando confortos do rentista, né? Aquela pessoa que tem seu dinheiro na renda fixa, que nem se preocupou, nem parou para fazer conta, que é aquilo que sempre fala, o brasileiro ele faz conta, para viajar ele faz conta. Não, para comprar uma televisão ele se dedica Exatamente. 2 meses pesquisando. A família toda senta na mesa para decidir qual é a TV que vai comprar, quantas vezes vai parcelar, tudo isso. Mas ele não consegue sentar na mesa para perceber que aquele investimento do banco não rende tanto assim e tem opções muito melhores. Ele vai fazer uma viagem, ele perde 2 meses escolhendo o hotel da viagem. Exatamente. Mas para aplicar o dinheiro dele, que ele trabalhou, se acabou tudo, ele larga lá e não quer, ele não quer nem saber, ele não quer nem procurar saber o que é que acontece. E é algo simples, se você botar na ponta do lápis, primeiro você vai ver logo de cara que o seu investimento no banco não vale tanto a pena assim. E que você pode ter opções muitas vezes com a mesma segurança, mais rentável, e à medida também que você pode ir estudando para entrar na bolsa. Não, exatamente. Não, pô. Nas corretoras hoje você tem mais de 200 opções melhores que a poupança e oferecendo exatamente a mesma segurança. Exatamente. Então, é muito simples. Se você parar lá, olhar no Instagram de vocês, vai ter lá explicando o que é FGC, a poupança da Caixa tem, os outros CDBs têm. Você vai conseguir entrar em vários bancos com liquidez diária, entendeu? Conseguindo liquidar seu investimento no momento que você precisar e vai render muito mais. E lembrando sempre que o pequeno investidor não deve se preocupar tanto com a liquidez diária, porque a maioria não usa o dinheiro por um longo período de tempo. Então, por que não abrir mão um pouco de estar esse dinheiro na mão sempre para conseguir render mais? Eu acho que até é uma liberdade, né? As pessoas deixam o dinheiro na poupança e acham que pode usar aquele dinheiro sempre, que é só uma outra conta corrente que tá ali. A qualquer segundo pode sacar. Eu acho que traz até uma facilidade maior de você se acostumar em deixar seu dinheiro investido para um longo prazo, que é o mindset que você tem que ter nos investimentos. É deixar aquele dinheiro na corretora e esquecer realmente dele. Estudar seus investimentos e deixar lá rendendo. Exatamente, porque se você fizer com bem cuidado essas aplicações mês a mês, daqui a 15, 20 anos, quando você for viajar, você não vai nem precisar se preocupar com o hotel. Pega qualquer hotel lá que você vai ter tanto dinheiro sobrando que vai dar pra pagar qualquer um. Exatamente. Então, chegando nesse ponto, Joel, o que é que você considera independência financeira e se você considera que você já alcançou isso? Olha, pra mim, independência financeira é você fazer algo sem ser obrigado. Fazer algo que lhe dá prazer. Independência financeira não é só parar de trabalhar, mas é você conseguir encontrar algo que você faça com prazer, que você acorde estimulado. Porque eu acho que não existe sofrimento maior do que a gente acordar e ir para aquele trabalho, ir para aquela faculdade que você está indo contra a sua vontade. E isso, além de você não conseguir produzir, você vai ficando amargurado. Então, já que está fazendo esse sacrifício de fazer algo que não lhe dá prazer, poupe de verdade para fazer pelo mínimo período de tempo necessário e depois chegar nessa independência financeira. Então, para mim, independência financeira é essa. Acordar somente para aquilo que lhe dá prazer e conseguir ter uma tranquilidade. Porque para mim, eu acho que dificuldade financeira destrói qualquer vida, destrói qualquer relacionamento. Não tem como a pessoa ter uma casa feliz. Um homem que não é equilibrado financeiramente não é equilibrado emocionalmente. Não tem como. Como é que um casal vai viver sofrendo em crise financeira? Destrói qualquer coisa, entendeu? Porque a vida vai ter desafios. Muitas vezes desconta aquele estresse do financeiro no relacionamento. No relacionamento, entendeu? Se a mulher estiver apertada, ela descarrega no marido, o marido apertado descarrega na mulher. E isso a criança vive naquele caos. Então, eu acho que a independência financeira é importantíssimo. Eu quero ter muito mais, mas eu considero que eu já cheguei em um nível interessante de independência financeira e hoje eu consigo ter muito prazer no que eu faço. Sou muito feliz. Você acorda realmente... acordo animado. Que bom. E é aquilo que você me falou na Expert, quem tava lá junto, que ele falou pra mim, não, Nicolau, eu acordei às 5h30 da manhã com vontade de dominar o mundo. Exatamente, eu sempre brinco, todo dia de manhã quando eu acordo eu falo, o que é que eu vou fazer hoje? Vou tentar dominar o mundo. Exatamente. Ainda não consegui não, mas o importante é todo dia acordar querendo, entendeu? E repito, a hora de começar é hoje. Vocês podem começar, não existe idade, não existe valor mínimo. Você quer, você pode. Hoje as corretoras são acessíveis para todo mundo, as taxas são baixíssimas. Entendeu? No meu tempo, quando eu abri minha conta lá em 2005 na Souza Barros, eu liguei para um cara. O cara não existia aqui em Salvador.
O cara veio um dia na Bahia e eu fui lá encontrar ele, levei aquele mundo de documento que tinha que levar xerox de tudo que você imaginar para começar. Então imagine, 2005 para cá são 14 anos já nisso aí. Então você podia estar vivendo isso tudo na sua carteira. Exato. E eu acho que quando eu falo de investimentos, na minha cabeça vem o nome liberdade. E é interessante porque tem muitas pessoas, principalmente aquelas que se consideram vivo num mundo de paz, tranquilo. Aí ela pensa, pô, não, ô Nicolau, por que você tá falando de investimentos? Tipo assim, você só pensa em dinheiro o dia todo? Não. Tipo, quando você fala de investimentos, pra mim, é exatamente você se planejar pra você não precisar pensar em dinheiro o dia todo. Liberdade pra mim não é usar o dinheiro do seu pai e ir surfar no litoral, entendeu? Liberdade pra mim é você acordar e falar, o que é que eu quero fazer hoje? Entendeu? Isso pra mim resume nossa conversa aqui agora, porque eu vejo muita gente dizer, não, eu sou livre e tal. Você é livre porque você vai surfar e seu pai que tem que lhe dar o almoço? Então pensa nisso. Exatamente. Aí e você vai conseguir mudar a sua vida. E eu acho também que um dilema que a gente tem que tirar para os brasileiros, até para poder levar a bolsa para todos, porque para mim a bolsa é uma maneira de democratizar os investimentos, de você poder ser sócio de grandes empresas. Todo mundo acha, ai meu Deus, eu quero juntar dinheiro para ser empreendedor. Hoje tem essa modinha, né? Mas aí a pessoa pensa, meu Deus, uma ação da Klabin é R$2,90. Aí, você tá sendo empreendedor, você é sócio de empresa. Aí vamos dizer, não, eu quero comprar o lote padrão, que são as 100 ações, são R$290. Gente. Quem não tem, eu não vou fazer aquela continha aqui da pizza e tal, não precisa, né? Mas aí você, com muito pouco a pessoa consegue poupar. E com muito pouco você vai conseguir mudar a sua vida de verdade. E o bacana também analisar é, você, quando fala de investimentos, não é só sobre ficar rico. Porque tem aquela pessoa que ganha menos, que ganha lá seus R$2.000 por mês e pra ela se sente confortável naquela situação. Mas ela tem que entender também que se ela poupar todo mês, no final de uma certa idade, ela vai ter aquele valor gerado por renda passiva. Aquele dinheiro que ela não vai precisar vender as horas dela. É a única previdência privada de verdade que ela vai lhe pertencer. Exato. Você não vai delegar ao banco fazer isso. Você mesmo pode fazer em casa. Às vezes vai ter aquele curso, aquela palestra, não sei o que lá ali que vai custar R$300. Você fala, não vou pagar R$300 não. Você paga todo mês 1.000 e pouco de taxa pro banco, deixando o dinheiro lá esquecido. Exatamente. Acho que é o maior investimento que as pessoas podem começar a fazer no Brasil é começar a estudar sobre investimento. Exatamente, você faz uma faculdade de 4, 5 anos, não aprende quase nada, pô. Vai lá pro Google e às vezes vai aprender mais coisas. Tem que pensar nisso, pô. Quando eu fui lá com o Joel, eu passei na Expert, passei 2 dias com eles. Eu disse que eu fiz 4 faculdades em 2 dias. A gente não se conhecia, né? A gente se conheceu lá, entendeu? Lá na Expert, que foi é também uma coisa meio cara, acho que é R$2.000 pra o cliente ir. Aí a pessoa fala, não, meu Deus, não vou gastar não, R$2.000. Mas tá vendo aí, você pagava 1.000 e pouco de faculdade. O que eu aprendi lá, eu não vou conseguir aprender em outro lugar por tanto tempo. Porque falar é fácil, mas poucos já fizeram. Exatamente. Então você tem que saber diferenciar isso aí com essa oferta grande que tem na internet. E sempre também não procurar quando você está na mesa, você é o mais inteligente da mesa, está na mesa errada. A gente tem que aprender, tem que ser sempre o peru de fora. Exato. Mas nesse seu caminho então, para a sua liberdade financeira, quais são os maiores aprendizados que você pode passar para os nossos gainers? Que é como a gente chama o nosso público. Oi gainers, tudo bom? Deixa eu falar. Para mim o maior aprendizado que eu levei foi 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos passam rápido demais. Então, invista pensando em longo prazo assim. Porque a gente pensa, nossa, meu Deus, 1 ano. Fica aquela coisa idiota. 1 ano eu não sei nem se vou estar vivo. Eu também, ninguém sabe se vai estar vivo ou não. Mas só que 5, 10, 15, 20 anos passam muito rápido. E crie propósitos. Se você quer criar liberdade para você, para sua família, para seus filhos, acho que é importante investir sem sentido. Você vai acabar deixando-se de lado. Acho que invista com um propósito e se planeje. Eu preciso fazer isso, como você falou. Você entendeu que você precisava ir botando tanto dinheiro para chegar naquele seu objetivo no final. E o ciclo vem e começa a lhe ajudar. E a maior força do universo aí é o juro composto, então use isso a seu favor. Como fala Einstein, é a 8ª maravilha do mundo. Use sempre isso a seu favor e vai ser feliz. Muito obrigado aí por Exatamente. Agora, para finalizar, já chegando aqui no final do nosso 3º podcast, DDGcast, fala pra gente, Joel, um livro para você indicar para o nosso público. Qual será que já rolou aqui?
Pra começar, um bem... Alguém já indicou? Eu vou indicar um bem fora do mercado assim, mas eu acho que consegue abrir bem a cabeça. É um livro bem inicial mesmo. Pô, eu tô até com vergonha de falar, vai que alguém já falou. Pai Rico, Pai Pobre, eu acho um... Não, ninguém falou. Eu acho um bem... Porque todo mundo fala, um investidor inteligente, são ótimos, espetaculares. Então eu acho que um livro que consegue plantar essa sementinha na mente de todo mundo aí é o Pai Rico, Pai Pobre, aquela sementinha da maldade. O pessoal começar uma história diferente, entendeu? E começar a pensar mais que ele pode fazer coisas diferentes tendo a mesma renda atual. Exato. Eu acho que o principal é o mindset, né? Quando você gira essa chave e percebe que você não pode se aprisionar o dinheiro, você muda tudo. Aí vem uma avalanche na sua cabeça. Vem uma avalanche porque você tem que entender o seguinte, pô. O seu colega do lado ganha o mesmo salário que você e cada um tem um nível de vida diferente. Exatamente. Então o problema não está no quanto você está recebendo de salário, mas está como você gasta. Como você gasta. O problema não é quanto você ganha, é quanto você gasta. Sempre vai ser isso, Exato. sempre. Nunca será diferente. Uma pessoa. Cara, eu acho que pela simplicidade no método, eu sou fã de Luiz Barsi, entendeu? Mas é o que a gente vai poder ver aí. Porque, eu sou fã de Nagy Narras, mas só que o que Nagy Narras faz, a pessoa comum, eu não consigo fazer, a pessoa comum não vai conseguir fazer. Então acho que Luiz Barsi, pela simplicidade, até pela bizarrice no método dele, eu acho que aquilo ali é que tem muito a ensinar a todo mundo. Sim. E agora, galera, pra finalizar, não é recomendação, mas diga aí uma ação que você gosta muito. Poxa, só pode uma. E hoje a bolsa já andou bastante, aí fica mais difícil ainda pra eu dar, entendeu? Mas eu vou puxar a sardinha pro meu lado aqui, vou botar uma empresa da Bahia mesmo, que tá passando por um momento ali de mudanças profundas, e já começou a surtir efeito já não tá mais tão ridicularmente barata, mas só que tem muito a entregar ainda. Eu vou jogar aí Paranapanema, a nossa Peman 3 aí, uma empresa daqui da Bahia. Ó, ele tem 120 e escolheu pra você, viu? Então fica ligado, estuda. Dá trabalho puxar essa aí, mas vou puxar, vai que eu acerto, entendeu? Se eu pudesse falar 3, até me dava um confortinho maior, mas vou falar 3, vou tomar essa liberdade. Eu sei que é só uma, tá bom? Eu gastei minha vez, só na Peman. Mas eu também olharia com bem carinho aí Mills, que ainda é infraestrutura para surfar um pouco essa volta aí. E Biotoscana, que é a GBio 33, que ela tem ali moléculas de medicamentos, ela vende aí pra América do Sul toda. É um setor que tem muito a crescer ainda. São essas 3 aí que eu hoje admiraria, mas já gastei minha vez é Paranapanema. Já eu agora agradecer pela sua presença aqui no nosso podcast. Foi, eu acho que o podcast mais conteudista que a gente já fez aqui na nossa 3ª edição, e que vocês têm muito a aprender. E que eu acho que a hora de quando vocês terminarem de ouvir esse podcast, para aprender ainda mais, é correr pro Google, correr pro Instagram, YouTube e buscar ainda mais conteúdo. Buscar muito mais conteúdo, e aqui minha única função é essa, tentar um pouco retribuir o tanto que eu recebi de informação e de ajuda nesses anos. Eu não podia deixar de mandar um abraço aqui para Thiago Couto, que foi meu grande professor, entendeu? Foi o cara que um dia eu fiz um curso com ele. Ele foi professor, eu paguei um curso e fiz com ele. E ele falou, pô, cara, gostei de você quer aprender mais? Eu falei, quero. E acabou sendo o que o povo chama hoje de coach, de mentor aí. Foi o cara que me ensinou tudo. Eu queria agradecer aí, Thiago, se você estiver assistindo um dia, nunca vou te esquecer. Então segue lá, @Game e @Joel B. Gomes. Joel B. Gomes, valeu. Tá bom, obrigado. Qualquer dúvida é só falar com a gente lá no Game. Valeu, arrasta pra cima. Tchau, tchau.